Olá, bom dia a todos. Bom dia, classe da Unidos por Cristo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Lara, Malu, Maria, Betina, Esther, Eric, Daniel. Como é que vocês estão? Estão estudando bastante? Estão brincando muito? Espero que sim. Espero que estejam todos bem, que vocês continuem se cuidando, porque em breve a gente vai poder se ver ao vivo e a cores lá na nossa igreja de Botafogo. E hoje, crianças, é um dia muito especial para nós cristãos. Vocês já devem saber disso. Hoje nós estamos comemorando a Páscoa. Hoje é domingo de Páscoa. E vocês sabem por que a Páscoa é uma data tão importante, tão especial para nós cristãos? Vocês acham que é por causa dos ovos de chocolate, por causa do coelhinho? Isso mesmo. Não é por isso que nós comemoramos a Páscoa. Nós comemoramos a Páscoa porque a Páscoa significa a ressurreição de Cristo. Cristo, Jesus, ele se entregou por nós, pelos nossos pecados, para nós nos reconciliarmos com Deus. Então, é esse o motivo, o verdadeiro motivo de comemorarmos a Páscoa. E para a gente começar a nossa aula hoje, vamos fazer como a gente sempre faz. Vamos fazer uma oração. Então, vamos fechar os nossos olhos, juntar as nossas mãos. Senhor, muito obrigada por mais esse dia, por nós estarmos aqui juntos, mesmo que pela internet, para estudarmos, para ouvirmos os seus ensinamentos. Jesus, obrigada por ter se entregue pelos nossos pecados, para nós nos reconciliarmos com Deus. Senhor, nos dê saúde para a gente atravessar esse momento que o nosso mundo vive. Nos dê esperança, nos dê fé, sabedoria, para nós continuarmos e seguirmos em frente. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Na aula da tia Cláudia, há 2 semanas, ela falou com vocês sobre o pecado e o infinito amor de Deus por nós. Nós homens, nós somos pecadores, mas Deus nos ama, apesar disso. Deus sempre nos amou e Ele quer que todos nós nos amemos e que a gente pratique o bem ao nosso irmão, ao nosso próximo. Por esse motivo é que Ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo. Vocês lembram desse versículo da Bíblia, que está no Evangelho de João, no capítulo 3, versículos 16 e 17? Ele já foi citado nos cultos infantis, a tia Cláudia também falou sobre ele. Ele é um versículo muito bonito, é um dos meus preferidos. Ele diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, não sofra, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, seu Filho Jesus, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A história da Páscoa, crianças, ela está na Bíblia, nos Evangelhos do Novo Testamento. Eu já mostrei para vocês aqui em outra aula, vou mostrar novamente, a Bíblia Ilustrada, que traz essa e muitas outras histórias. Depois, com calma, vocês leiam ou peçam para um adulto ler junto com vocês. A história da Páscoa, ela começa na história número 301 e vai até a história número 335. Jesus, ele foi até Jerusalém, onde ele foi recebido com muita alegria pelo povo. Depois disso, ele celebrou a última ceia. E então ele foi orar no Monte Getsêmani, onde ele foi preso, depois ele foi julgado, foi torturado e foi colocado na cruz onde ele morreu.
O seu corpo depois foi levado para uma espécie de gruta, uma caverna. E a entrada dessa gruta foi fechada com uma pedra muito grande, muito pesada. E é aí que a história que eu vou contar para vocês hoje começa. Ela está no Evangelho de Marcos, no capítulo 16. E ela fala sobre as primeiras pessoas que encontraram com Jesus, depois que Jesus havia ressuscitado. No domingo bem cedo, Maria Madalena e outras mulheres foram até essa gruta, onde era o túmulo de Jesus, para levar perfumes, para perfumar o corpo de Jesus. Isso era uma coisa muito comum naquela época de fazerem. No caminho até lá, elas se perguntavam como que elas iam conseguir tirar aquela pedra grande e pesada da entrada do túmulo, para elas conseguirem entrar. Mas foi então que, ao chegarem no túmulo de Jesus, elas viram que a pedra já não estava mais lá, tinha sido removida. E elas viram um homem, um moço vestido de branco. E ele falou para elas: não fiquem assustadas. Ele era um anjo que Deus mandou. E falou então para elas não terem medo, porque elas haviam ido atrás de Jesus, mas Jesus não estava mais lá, pois Jesus já estava ressuscitado. E disse também para elas irem contar para todas as pessoas, todos os discípulos, o que havia acontecido. Ressurreição, em palavra grande, né, crianças? Difícil até da gente falar. Ressurreição, crianças, significa renascimento, ou seja, é a passagem da morte para a vida, que foi o que aconteceu com Jesus, como ele já havia dito aos seus discípulos que isso iria acontecer. E elas ficaram muito felizes com o que havia acontecido, mas ao mesmo tempo também elas ficaram com medo, pois era uma coisa assim tão surpreendente. Enfim, Jesus apareceu então para elas, apareceu para essas mulheres. E elas correram então para contar aos outros discípulos o que havia acontecido. Então, Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, não acreditou muito, foi conferir se era verdade. E quando ele chegou até o túmulo, ele encontrou apenas pedaços de pano lá dentro. Jesus, então, apareceu para os seus outros discípulos e disse a eles: vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores. E batizem os meus seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensine-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem também, eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Jesus ainda passou um tempo junto aos seus discípulos. E então ele subiu aos céus para ficar ao lado de Deus Pai. Mas Jesus, ele continua entre nós em espírito. Ele continua vivo em cada um de nós. E essa, crianças, é que é a verdadeira história da Páscoa. Essa, crianças, é a verdadeira história da Páscoa. Por isso que nós comemoramos a Páscoa. Não é por causa do chocolate, dos ovinhos, do coelhinho. Chocolate é muito gostoso. Eu gosto também de chocolate. Mas não é por isso que nós estamos comemorando a Páscoa. A Páscoa é a ressurreição de Jesus. É o renascimento. Jesus não morreu, Jesus vive e continua entre nós. E nós podemos falar com Ele sempre que nós quisermos, através das nossas orações. Crianças, a tia Débora vai ficando por aqui. Eu espero que todos continuem se cuidando. Saibam que eu estou com muita saudade de todos vocês. Tenho certeza que em breve a gente vai poder se reencontrar pessoalmente.
Desejo vocês um bom domingo, domingo abençoado e uma semana de muitas e muitas alegrias e muita paz. Um beijo grande, fiquem com Deus e tchau! Voltei! Lembrei de um vídeo muito legal que eu achei no YouTube e vou deixar aqui para vocês verem. Espero que vocês gostem também. Tchau! Mesmo sendo Deus, se humilhou, morrendo numa cruz. Se esvaziou, como servo ele andou, se fez como homem. Apesar de tudo que sofreu, preferiu obedecer até a cruz. E por isso mesmo Deus o exaltou. O seu nome está acima de todos. A morte não separou em seu ato de amor. A cruz suportou. Seu sangue ele derramou para salvar um pecador, nos dando livre acesso a Deus. Apesar de tudo que sofreu, preferiu obedecer até a cruz. E por isso mesmo Deus o exaltou. O seu nome está acima de todos. Pessoal, só uma correção. Na aula eu falei Monte Getsemane, mas na verdade é Jardim do Getsemane, que fica no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, onde Jesus foi orar antes dele ser preso. Um beijo grande para vocês e fiquem com Deus. Tchau!